Hoje vamos conversar sobre um livro que é um dos principais quando o assunto é educação financeira. Estamos falando do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O que esse livro nos ensina sobre riqueza? Ele nos ensina que a riqueza ela não vem por sorte, nem por atalhos e nem mesmo por promessas de ganhos rápidos. Esse livro nos ensina que a riqueza ela vem através da disciplina e especialmente de como que você lida com o seu dinheiro dia após dia. Esse livro nos traz um personagem da antiga Babilônia, um personagem chamado Arcade. Esse personagem ele era alguém simples, era um trabalhador comum, ele era um escriba. Não é um homem que nasceu rico, também não teve uma herança e também não ganhou na loteria, mas esse personagem ele se questionou sobre por que apesar de Babilônia ser uma cidade próspera, uma cidade com um comércio forte, com muita movimentação, muitas pessoas não se destacavam de forma financeira, apenas poucos. Ele foi atrás de sabedoria e o que ele descobriu? Ele aplicou na vida dele 7 princípios que o tornaram o homem mais rico da Babilônia. E é sobre esses 7 princípios que nós vamos falar hoje. Então, vamos aos 7 princípios do homem mais rico da Babilônia. Mas antes de ir para o princípio de número 1, eu gostaria de recomendar que você lesse esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, porque ele é um livro importantíssimo para você aprender sobre educação financeira e aprender sobre como lidar com o seu dinheiro e até mesmo para você ter controle financeiro do seu salário, de como que você lida com as suas finanças. Então ele é um livro indispensável. Então vamos ao princípio de número 1. Pague a si mesmo primeiro. A ideia é tirar uma parte do que você ganha, reservar para você e com a outra parte você assumir as suas outras despesas. No livro, Arcade deveria, a cada 10 moedas que ele adquirisse, não deveria gastar mais do que 9, deixando assim uma, como é mencionada no livro, para engordar a sua bolsa. O que isso significa? Significa que você precisa guardar 10% de tudo que você ganha e com os 90% você vai resolver os outros assuntos que você precisa resolver, como o aluguel, a conta de luz, a fatura do cartão de crédito e outras despesas. E pagar a si mesmo primeiro significa não você fazer isso com aquilo que sobrar, mas a primeira pessoa que você vai pagar é você mesmo. É como se fosse o boleto principal indispensável. Por que você precisa fazer isso? Porque você precisa começar a construir um patrimônio. Às vezes pode surgir a desculpa, mas eu não consigo guardar dinheiro porque eu ganho pouco e tenho muitas despesas. A mesma dificuldade que se tem quando você ganha pouco para guardar dinheiro é a mesma dificuldade que você teria ganhando muito. A questão é a disciplina. Imagine que você tivesse que trocar de emprego por causa das circunstâncias e o seu novo emprego ele vai te pagar apenas 85% do que você ganhava no emprego anterior. Você teria que se adaptar a esses 85%. Todas as suas despesas vocês teria que cobrir dentro desses 85%. Então, desenvolvendo a disciplina dentro dessa lição de número 1, você vai fazer isso. Você vai adaptar todas as suas despesas aos 90%, deixando assim o seu patrimônio de 10% para que você possa construir o seu capital para o futuro. Assim, podemos ir para o princípio de número 2. E o princípio de número 2 é: controle os seus gastos. A essência dessa lição é separar aquilo que é desejo daquilo que é necessidade e aprender a gastar menos do que você ganha. O que são as coisas essenciais? Isso envolve moradia, transporte, alimentação, saúde e outras coisas. E o desejo são aquelas coisas que não são obrigatoriamente necessárias, mas que geram prazer. Por exemplo, comprar algo porque entrou numa promoção, comprar uma roupa nova, sair no final de semana. Não que você precisa abrir mão de tudo isso, até porque você precisa viver também. Mas ser disciplinado não significa viver mal. Você precisa dessas coisas. A questão é você saber para onde o seu dinheiro está indo. Uma lição prática seria você anotar todos os seus gastos por um período de 30 dias. Você vai separar aquilo que é essencial daquilo que é desejo. Aquela parte do que é desejo, que não é essencial, o que você vai fazer? Ao final dos 30 dias, você vai somar todas elas e você vai ver que um grande montante do que nós ganhamos, do nosso salário, vai embora com coisas que são desnecessárias.
E aí, a partir daí, você começa a criar controle, você começa a abrir mão de algumas coisas que você vai ver que não vão te fazer falta e vão te ajudar a conseguir construir um patrimônio. Quando você aprende a gastar menos do que você ganha, você começa a ter controle financeiro, você começa a gastar menos e começa a sobrar dinheiro para você construir um patrimônio para o futuro. Então, esse foi o princípio de número 2. E o princípio de número 3 é: agora sim vem a parte dos 10% que você começou a guardar. Coloque o dinheiro para trabalhar para você. O ouro guardado com sabedoria multiplica-se. E o dinheiro que trabalha gera mais dinheiro. Como que o dinheiro pode trabalhar para você? Aquele dinheiro que você começou a guardar, os 10%, ele não pode ficar parado, porque senão, com o passar do tempo, ele perde valor. Então você precisa aplicar esse dinheiro. Se você é novo no mundo dos investimentos, sugiro que você comece com o Tesouro Direto, porque assim você vai começar a ver aquele dinheiro te dando retorno. E uma vez que ele está investido, já te gerando retorno, você vai começar a estudar sobre outros investimentos, como CDBs, fundos imobiliários, ações, entre outros. A ideia é a construção de um patrimônio e também ele poder trabalhar para você, para que você possa, no futuro, ter uma vida confortável em sentido financeiro. Mas vá com calma, não comece nenhum investimento antes de conhecer onde que você está investindo. Uma das coisas mais importantes para se investir é em conhecimento sobre aquilo que você está investindo, porque muitas vezes você pode ter problemas nos seus investimentos e, dito isso, nós podemos entender melhor indo para o princípio de número 4, que é justamente falando sobre isso. O princípio de número 4 é o seguinte: proteja o seu patrimônio contra perdas. A essência diz: o ouro foge das mãos daquele que busca ganhos impossíveis. O que isso quer dizer? Que você precisa ter cuidado com aquilo que você investe. Podemos citar uma experiência do livro onde conta algo que aconteceu com Arcádio, com esse personagem que nós estamos falando. Ele conheceu um viajante que lhe trouxe uma proposta de um ganho, de um lucro muito bom. Esse viajante viu a oportunidade de comprar pedras valiosas, então ele chegou para o Arcádio e falou: empresta o dinheiro que eu vou comprar essas pedras, vou vender com um lucro muito bom e então nós poderemos dividir esse lucro e o seu capital vai poder se multiplicar rápido. Arcádio acreditou, emprestou o dinheiro e ele realmente comprou as pedras valiosas. Porém, na hora de vender, ele descobriu que aquilo não eram pedras valiosas, mas sim eram vidros coloridos que não tinham valor algum. Nessa situação, ele já tinha um certo patrimônio acumulado, então ele pegou esse capital para investir em algo que ele não conhecia e também não investigou se a pessoa que estava prometendo o lucro de ganhos rápidos, se ela realmente tinha conhecimento. Depois ele viu que aquela pessoa não tinha experiência com pedras e aí foi o erro. Por isso que ele aprendeu com essa experiência o quarto princípio que nós consideramos: proteja o seu patrimônio contra perdas. Então ele aprendeu com uma experiência pessoal e essa experiência deve servir de lição para nós até hoje. Não confie em promessas mirabolantes sem primeiro investigar o assunto ou a pessoa que está prometendo. É muito comum nos depararmos com isso, aqueles ganhos absurdos que parecem irreais. Então, se algo parece ser bom demais para ser verdade, desconfie e não caia em ciladas. Vamos então para o quinto princípio: torne a sua casa uma fonte de segurança. O que o livro aconselha é ter a casa própria, pois isso faz parte da estabilidade financeira. Porém, ele não aconselha você a fazer logo imediatamente um financiamento que vai te trazer problemas e te endividar a ponto de você ficar tão preocupado e deixar de lado os princípios anteriores que você já aprendeu. Ter a casa própria é algo que é incentivado nesta lição, porém isso deve ser feito de forma gradual e de forma equilibrada. E vamos ao princípio de número 6. Garanta uma renda futura. A essência da lição é: prepara-te hoje para a segurança do amanhã. A gente não sabe como que vai ser a vida daqui a alguns tempos. Todos nós, um dia, vamos querer trabalhar menos, ou teremos dificuldade para trabalhar, ou podem surgir imprevistos. E o que essa lição nos ensina é nos preparar para o futuro. Não que a gente vai ficar preso no futuro, deixando de viver o agora, mas a questão é que nós precisamos nos preparar para que as surpresas que podem surgir não nos peguem desprevenidos. Como que isso funciona na prática? Desde já, precisamos criar uma reserva de emergência para imprevistos,
preparar uma aposentadoria complementar, porque o tempo vem para todos, e investimentos de longo prazo para que o dinheiro trabalhe para você. E lembre-se, pequenos valores colocados com consistência podem gerar grandes resultados com o passar do tempo. Então essa foi a lição de número 6 e vamos para o princípio de número 7. E o princípio de número 7 diz o seguinte: aperfeiçoe suas habilidades de ganhar mais. A essência dessa lição é: a sabedoria aumenta a capacidade de ganhar ouro. O que isso significa? Melhorar suas habilidades independente do que você faz. Se você trabalha para uma empresa, quando você melhora suas habilidades, você tem a chance de ganhar uma promoção e de ganhar mais. Se você é empresário, trabalha por conta, quando você melhora, investe nas suas habilidades, você pode crescer a sua empresa e isso também vai te gerar mais retorno. E quando você investe na sua capacidade de investidor, isso vai te trazer mais retornos, mais ativos você vai ter e isso vai poder multiplicar ainda mais o seu capital, o seu patrimônio. De todas as formas, investir em conhecimento poderá te dar cada vez mais retorno. Até porque um dos ativos principais que somos incentivados nessa lição é investir em conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você pode ganhar. Quanto mais você cresce, mais a sua renda cresce com você. A riqueza não é algo que acontece do dia para a noite. Ela é construída em pequenas decisões feitas com constância. Se você começar hoje, mesmo guardando pouco, controlando os seus gastos, investindo com sabedoria, protegendo o seu patrimônio e se desenvolvendo como pessoa, em alguns meses você já vai perceber a diferença e em alguns anos você vai ter já construído algo grande. Portanto, esses foram os 7 princípios do homem mais rico da Babilônia. Peço que, por favor, se inscreva nesse canal, aperta o sininho, pois traremos muito mais conteúdos como esse. Muito obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo.